Queridos amigos, bem-vindos ao esboço do ciclo do discipulado. O ênfase na lição número 8 agora e o título da lição geral de nossa lição do ciclo do discipulado é Continue Crescendo. Parabéns você, querido professor, que está desenvolvendo esse ministério com pessoas que são recém-batizadas para confirmá-los na fé. Esta lição vai ser uma bênção para todos, sem dúvida alguma. E para comentar esta lição, está conosco o pastor Atilson Moraes, que é diretor associado do Departamento de Publicações da Divisão Sul-Americana. Bem-vindo, pastor. Obrigado, prazer estar com você outra vez para estudarmos esse tema tão importante sobre o mordomo cristão. Efetivamente, o título da lição é Mordomo Fiel, que desenvolveremos a continuação. Vamos a fazer uma oração, em seguida vamos a desenvolver a parte que tem a ver com a compreensão do tema. Por favor. Oremos. Eterno Deus, Pai querido, obrigado porque o Senhor é o nosso Criador. E o Senhor deu para nós uma responsabilidade de governar sobre tudo que o Senhor colocou aqui na terra. Nós somos os seus mordomos. Que responsabilidade! Ajuda-nos a compreender em toda a extensão o que significa ser um mordomo do Criador do universo. Que o seu Santo Espírito nos abençoe para isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Uns anos atrás, os meus pais alugaram a sua casa para uma pessoa que estava passando por uma necessidade muito grande. Mas com o tempo, essa pessoa foi destruindo a casa, não pagava em dia as contas, e até que um dia ele decidiu ficar com a casa. Foi um momento muito tenso, muito difícil para a família, até que finalmente o juiz determinou a saída deles. Ele terminou confundindo a palavra proprietário com inquilino. Nossa pergunta agora é: nós somos proprietários de nossa vida, do nosso tempo, de nossos recursos, enfim. O foco da lição desta semana é saber a importância da administração sábia da vida e que é um dom que Deus nos deu. Vamos a passar então à segunda parte do nosso esboço, que é a compreensão. Nós vamos a estudar 3 assuntos nesse momento. O uso do tempo. Em segundo lugar, nós vamos falar um pouquinho sobre o uso dos recursos. E também o uso do nosso corpo. Qual é a recomendação que Deus nos dá em relação a administrar essas áreas da vida? E vamos começar com a primeira, então, o uso do tempo. A pergunta é: que recomendação faz Deus em relação ao uso do tempo, pastor Moraes? Olha, é comum a gente escutar as pessoas dizendo: eu não tenho tempo. O tempo que eu tenho não é suficiente. Eu precisava ter 34 horas no dia para dar conta de tudo que eu tenho que fazer. É comum, talvez você viva uma situação do trabalho, quando você chega em casa cansado, você quase não tem tempo. Mas as pessoas, todos nós temos a mesma quantidade de tempo. Talvez você já ouviu alguém perguntar e falar assim para você: você está percebendo que o tempo hoje passa mais rápido? Já ouviu falar isso? Sim, sim. Ele não passa mais rápido, ele passa igual. É o mesmo, não? É o mesmo tempo. Agora, só que as atividades são mais violentas, mais rápidas. Mais rápido, nos absorvem muito mais as atividades do que talvez antes nós tínhamos. Mas a Bíblia nos dá um conselho em Efésios 5 e o versículo 15. Diz assim: portanto, vede prudentemente como andais. Olha só, esse corre-corre. Como é que você está andando? Não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Olha o conselho. É um convite, é uma reflexão. Veja prudentemente como você tem andado. Está correndo demais. Não tem tempo para a família, não tem tempo para Deus, para comunhão. Está tudo muito corrido. É bom fazer uma avaliação das atividades. Recolocar as coisas no seu devido lugar. Veja como você tem andado. Não como nécios, isso é, sem conhecimento, mas como sábio.
Alguém que consegue parar, porque Deus nos fez assim, seres pensantes. A gente pode parar, pensar e tomar decisões. Ou continuo, ou mudo, em que área eu devo mudar? A área do tempo é uma delas. Por quê? Remindo o tempo, porque os dias são maus. Isso é, quanto mais nos acercamos da volta de Jesus, mais os dias e o contexto do mundo piora. E mais nós devemos ser uma influência positiva, usando o nosso tempo, não só para as nossas coisas, mas para a obra de Deus. E aí que muitos erram. Usam o tempo para ele e veja, o tempo é de Deus. Deus me colocou aqui dentro de um tempo de tempo. Porque nós podemos usar o tempo para coisas temporais que vão acabar, mas Deus nos convida a usar o tempo para coisas eternas que vão durar para sempre. Por exemplo, se eu dedico um culto familiar, como temos falado na lição número 4, nós vamos ter filhos que vão durar a vida toda. Se eu dedico tempo só para o trabalho e não tenho mais tempo para nada, vou ter dinheiro aqui, mas a eternidade vai estar perdida. Então, sabiamente usado o tempo que nós usamos sabiamente, nos vai levar a considerar separar tempo para coisas que vão durar a vida toda, né? Remindo Família. o tempo. Aproveite o tempo. Saiba usá-lo. Ele é um dom de Deus para todas as pessoas. E Ele coloca nas minhas mãos. Cabe a mim remir, aproveitar esse tempo onde se contempla Deus, família e a comunidade, as pessoas com quem eu vivo. Isso é fundamental. E agora, falando um pouquinho do assunto do dinheiro. Há pessoas que dizem que o dinheiro é um perigo para muitos, né? O perigoso dinheiro nas mãos das pessoas. Há pessoas que inclusive, se tornam pobres para não ter problemas. Isso é muito difícil, não? Todo mundo quer ter dinheiro. Mas como assim nós deveríamos administrar esses bens que chegam às nossas mãos? Como deveria ser o uso desses bens? O dinheiro não é mal. Alguns acham não. O dinheiro é mal. O dinheiro por si só não faz mal para ninguém. Ao contrário, né? Ao contrário. Se não fosse por dinheiro, não conseguiríamos transmitir talvez esse programa especial, porque não teríamos câmeras, não teríamos nada. Não teríamos como comunicar o evangelho pela televisão como hoje. Não teríamos como comprar bíblias, enfim. Qual é o problema, então? O dinheiro não é mal por si só. Eu posso usar o dinheiro ou ser usado, ou ser escravo do dinheiro. É diferente. O jovem rico, quando Deus ele se aproxima de Jesus, e Jesus faz um convite para ele. Você olha, deixa tudo que você tem, vende, dá aos pobres e me segue. Ele disse, não, impossível. Ele era usado, o dinheiro usava ele. Ele não usava o dinheiro em prol, para benefício de outras pessoas, para a pregação do evangelho. Ele era um escravo do dinheiro. Agora, logicamente, isso não depende de ser um bom administrador ou um mau administrador. Depende de quem tem em nosso coração, né? Sim, se Deus sim. tem em nosso coração, se nós temos a soberania de Deus em nosso coração, nós teríamos sábio uso do dinheiro, não é assim? Há um conselho em Deuteronômio 8, 11, eu não vou ler por questão de tempo, 8, 11 e 18, que diz o seguinte: ao perigo, quando você for crescendo, quando você for adquirindo bens, lá usa a expressão gado, campo, você vai crescendo. Cuide para não se esquecer de quem te deu. Então, os recursos que Deus me deu, lembra? O tempo, Deus me deu. Os recursos, foi Deus que me deu. O dinheiro, os bens que eu tenho, é de Deus, porque a terra foi criada por Ele. Confundir isso de ser inquilino e dono, né? Aquilo que você disse no início. Nós somos dono ou inquilino? E para somos lembrar inquilino. isso, Deus colocou um sistema, né? Quando Deus queria que lembremos de que Ele, nosso Criador, estabeleceu o sábado. Para não esquecer que Deus é dono de tudo, Deus estabeleceu o dízimo. Não é assim? Para que nós relembráramos permanentemente que Deus é o dono de tudo, né? No Éden, uma árvore, não toque. Essa é minha. O sábado é um dia especial que eu separo. O dízimo
colocado para tirar do nosso coração, que Deus não precisa do meu dízimo, mas é uma maneira de eu participar. E em realidade beneficia mais a nós. A nós. Porque Deus tem todo, né? Entender que na causa de Deus, os dízimos, as ofertas, porque às vezes a pessoa dá o dízimo, mas não dá a oferta. As ofertas de acordo com o que Deus tem prosperado na vida das pessoas. É uma maneira que nós temos de entregar os dízimos, as ofertas, para contribuir para a pregação do Evangelho, não só aqui na nossa comunidade, perto onde você está, mas em outros lugares do mundo, como as ofertas. Então, quando eu separo, olha, o meu coração é egoísta, é uma luta contra o egoísmo. Você tem que chegar e separar, olha, 10% vou separar para Deus, para a obra de Deus. Dentro de você, você está fazendo uma escolha, novamente as escolhas. Porque nos falta, está apertado, a vida não é que todo mundo lhe sobra, e quando uno tem que dar, parece que tem que se apertar por outro lado. E então, tampouco nós nos damos para que Deus nos abençoe. É um acto voluntário, sem aquele sentimento de querer mais. Né? Mas ao mesmo tempo, além de você entregar para Deus, essa é a nobreza de um coração convertido. Né? Coração convertido, eu tenho que pensar também no próximo. Se Deus tem te dado recurso, tem dado recurso para nós, não é para apenas o nosso benefício. Deus quer que a gente beneficie outras pessoas. Além de dar o dízimo, a oferta que nós entregamos com o nosso coração, como uma adoração, nós devemos pensar no próximo, ajudar o próximo. Eu sempre digo assim... Acho que o dízimo seria uma bênção, né? Nesse sentido. As pessoas nascem assim. Já viu uma criança quando nasce, com as mãozinhas assim? E abre a mãozinha de uma criança que ela fecha de novo. E ela morre, egoísmo, né? Como ela morre? Assim. Isso é, ela não traz nada e ela não leva nada quando morre. Então, Eclesiastes fala, tudo que você... Para quem você está deixando? Então, entenda que quando o período de nossa vida aqui, os recursos financeiros, materiais que Deus nos dá, é para benefício nosso, da obra de Deus, da pregação do Evangelho e do próximo. Amém. E agora do corpo, a mordomia do corpo. Há um texto que me impressionou muito, que talvez não vamos ler agora, mas você pode procurar ali. Diz que, por que você há de morrer antes de seu tempo? Pense nisso. Muita gente morre antes do que Deus mesmo quer. Por quê? Porque mesmo mata seu corpo infringindo leis do fabricante. O fabricante disse, não coloque gasolina, em outros lugares, nafta. É para colocar petróleo, o que dizem. E nós colocamos a gasolina errada, o combustível errado. E o motor não vai funcionar. Nós não fomos criados para comer tais e quais coisas. Nós não fomos criados para beber tais e quais bebidas. Nós não fomos criados para muitas coisas e nós rompemos e quebramos. Não é assim? Como é que é a advertência de Deus para nós, o cuidado do corpo? Novamente a palavra dono e inquilino. Deus nos criou, nós somos propriedade de quem? De Deus. Do nosso Criador. A Bíblia tem um texto muito chave, que é muito conhecido entre nós, que é 1 Coríntios 6 e versículo 15. Diz assim, não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Olha. E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretrizes, isso é de prostituição? Ou não sabeis, olha só que ele continua, que o homem que se une, aí ele fala de uma prostituta, se une em um só corpo com ela? Então ele diz o seguinte, que acaso, versículo 19, não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, ao qual tendes parte com Deus, e que não vos sois de vós mesmos. Então, o meu corpo não é de mim mesmo. Com o que eu quero com meu corpo. Você é livre para fazer. Mas se você ler um versículo antes, o 13, diz assim, Deus destruirá aqueles que destroem o corpo. Há juízo aí. Então, há um juízo aqui. Agora, eu aqui novamente vem a palavra, escolha. Eu posso escolher o que eu vou ver. Aqui quando fala em colocar dentro de nós, não é apenas comida. Eu posso colocar aqui. Na mente. E nós estamos numa geração, num período onde as pessoas, o que olham? O acesso à internet, eu posso clicar num site
eu posso dar uma espiadinha, eu posso desviar os meus pensamentos e estou colocando coisas no meu corpo, na minha mente também. Eu posso comer de forma desregulada a qualquer momento, a qualquer hora. Qualquer coisa. Eu posso ignorar os princípios bíblicos dos alimentos limpos, imundos. Deus quer habitar em nós. Então, por que algumas pessoas morrem antes? Elas destroem o seu corpo antes e recebem a consequência da destruição do seu próprio corpo. Mas mais do que isso, eu preciso entender, o meu corpo é um templo, E quem quer habitar nesse templo é o Espírito Santo. E eu não posso usar os membros aqui, diz assim, se o meu corpo é de Cristo, eu não posso usar os meus membros que são de Cristo para praticar o mal, para praticar o pecado. E incrível, hoje as doenças, enfermidades são causadas maior quantidade de cânceres, por exemplo, os especialistas dizem que 85% é causado por estilo de vida. Não caminham, comem irregularmente, inadequado, ou talvez também tem que ver com a mente, enfim. Vamos a passar à terceira parte do nosso esboço, que é a aplicação. Um primeiro reconhecimento básico, como conclusão desta lição, é que Deus é o dono de tudo. Esse é o assunto principal. Quem é o dono? Se é Deus o dono, então nós sabemos que nós faremos e Ele fará em nós. O senhorio estará em cada um de nós. Em segundo lugar, eu sou administrador dos bens de Deus. Deus te ha chamado para ser um administrador disso que Deus te dá. Então você tem que cuidar como precioso aquilo que Deus te dá. Deus te vai julgar pela forma como administramos as coisas. Em terceiro lugar, nós precisamos consagrar o que Deus nos deu para o serviço de Deus. Se Deus nos deu algum valor, administremos por a glória de Deus. Se Deus te deu o corpo, a vida, sirve a Deus para a honra e glória de Deus. Se Deus te deu tempo, úsalo sabiamente para a honra e a glória de Deus. Vamos passar à última parte do nosso esboço, que é a criatividade. Decisões. Produto dessa lição em forma prática. Essa parte da criatividade nos leva a tomar decisões que nós vamos fazer, não apenas saber, conhecer. Agora, esse é o momento de tomar decisões práticas. Que decisões podemos tomar? Por que não tomamos a decisão de tomar mais tempo para as coisas de Deus? Hemos tomado muito tempo para o trabalho, para os passeios, para muitas coisas. Um pouquinho mais de tempo para Deus. Às vezes passamos 5 minutos com Deus. Podemos ampliar um pouquinho mais. O que te parece? Segundo lugar, decido me adequar à dieta de Deus. Por que não ajustar um pouco a dieta oficial que Deus nos deu? Talvez se você tomava um líquido inadequado, vamos tomar a decisão de parar com isso e começar a tomar coisas mais saudáveis, comer coisas mais saudáveis, ver coisas mais saudáveis, escutar coisas mais saudáveis. Em terceiro lugar, vamos tomar a decisão de ser fiéis a Deus nos dízimos. Eu sei que isso é muito difícil para muitas pessoas, mas é um assunto de pertença. Se você pertence a Deus, Deus te dá tudo, te deu a vida. É um sinal de que o Senhor é o dono de tudo. Deus te abençoe nestas decisões. Vamos orar. Querido Pai, muito obrigado por tua palavra. Nos ajuda, por favor, a pôr em prática essas lições aprendidas nessa semana. No nome de Jesus. Amém. Senhor. Amém.